Boa noite para todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Glória a Deus. Santo, santo, seu nome é santo. Glória a Deus. Santo, seu nome é santo, Jesus é santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre, amém. Querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre, amém. Mais sublime que o céu, o seu nome permanece. No deserto é minha água, no inverno me aquece. Ele habita nas alturas, acima das estrelas, aos humildes da sua luz. O seu nome é Jesus. Santo, seu nome é santo, Jesus é santo, entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre, amém. Glória a Deus. Poderoso, eterno e amado Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos graças, Senhor, de estarmos aqui novamente, Senhor, para a grandeza do Teu santo nome. Queremos Te louvar, queremos que o Senhor também tenha bondade para receber o nosso louvor e derramar a bênção sobre a Tua igreja. Ó Senhor, todo que estão aqui acredita e vai receber o que tem necessidade. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está feliz, irmãos? Então vamos adorar o Senhor. Eu só quero adorar, e você? Aleluia, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Glória a Deus. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é.
eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Você está sentindo a presença de Deus, irmãos? Aleluia. Nós temos motivo, né, irmãos? Porque Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu
sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus quando pelo vale da vida vem sobre mim o temporal. Eu sinto a mão de Deus estendida. Então eu vou e não temo o mal. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Esteja nos corações mais e mais, ó Pai. Sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Com meu rosto molhado em pranto, pois o mundo me faz chorar. Eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Amém, irmãos? Você pode sentir, né, irmãos? Nós podemos sentir a presença de Deus. Foi por isso que Ele pagou um alto preço, né, irmãos? Um preço muito caro por mim, por você, por todos nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Seria redimido
por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentam separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma noite de vitória que Deus tem nos dado, né? Passamos a semana na presença de Deus, encerramos as semanas e estamos iniciando na presença de Deus. Então, isso é graça, é a misericórdia do Senhor. Então, eu queria chamar o nosso irmão diácono para fazer a segunda parte. E as irmãs preparam para cantar o hino também. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Nos colocamos de pé, inclinando a nossa cabeça, falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, Senhor. E nós cremos que o Senhor faz presente em nosso meio, Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Ó Pai, pedimos nesse momento que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, essa oferta que vai ser recolhida na Tua casa essa noite, Senhor, para a Tua obra, Pai. Ó Senhor, abençoando, Senhor, aquele que vai ofertar, Senhor, aquele que não vai, Senhor, da mesma forma, Senhor. Porque o Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um, Senhor. Ó Senhor, e ainda peço, Senhor, continua abençoando o dizimista da Tua obra também, Senhor, entregando bênção, vitória na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. É que eu te peço nessa hora e agradeço, Senhor. Amém. Todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Oh, escolhido entre os milhares, todos devem saber, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã.
escolhido entre os milhares, todos devem conhecer. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares, todos devem conhecer. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos em nome do Senhor Jesus. A Lorena e a menina prepara para cantar um hino. Minha alma dá o meu
derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais. Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. Amém. Glória a Deus. Também nós temos a honra de ter conosco aqui a nossa preciosa irmã Josélia. A mãe é daqui da cidade mesmo? De São Paulo. Vamos dizer a ela, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ouvir as duas meninas ali cantar um hino, a Lorena e a... Eu esqueço o nome da outra. Como chama? Filha Patrícia? Natália? Glória a Deus. E a Patrícia canta depois, em seguida. Transformar pedaços em planos para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso desistindo estou, enquanto as minhas forças se esgotar. O teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Não está cuidando de mim, mas para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas.
deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. Enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Glória a Deus. Após a Patrícia, a Fabiana canta o hino também. Nós temos aqui pedido de oração, antes que nós esquecemos, oração para Cibele, para a irmã Cibele, que vai passar no médico para marcar uma cirurgia amanhã. Vamos lembrar da nossa irmã, então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou e agora eu salvo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei.
encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me, hoje sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele venceu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Samanta cantar? Glória. Então a Samanta vai louvar o Senhor. Em seguida, o meu pai, pastor Ananias, vai prosseguir e logo introduzir o pregador. Oração parece não
Deus continue abençoando a todos, amados irmãos, e todos os internautas também. Que Deus o abençoe, você aí na tua casa, na tua família, no seu celular, onde está participando. Que o Senhor possa estar fazendo obra também em tua vida. É um prazer para nós saber que nós temos lá em Pernambuco pessoas que não perdem a transmissão do culto, né, irmãos? Também na capital São Paulo, Paraná, nosso irmão pastor Mazieiro, né, também, ele sempre está participando. Deus abençoe grandemente, pastor, em nome de Jesus Cristo. Nós temos saudade de todos os irmãos, mas na fé e no Espírito nós estamos unidos e pedindo a bênção e a ajuda de Deus pela oração dos irmãos também em favor de nós. Eu queria cantar com a igreja, ainda antes de passar para o pregador, o hino 122, Brilho Celeste. Vamos louvar o Senhor com este hino, depois nós vamos ouvir a pregação. Glória a Deus. Eu não tenho muita prática, eu gosto do hino, mas não tenho muita prática, então os irmãos ajudam. Peregrinando, pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia. A roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com
Glória a Deus. Vamos agora cantar a introdução. Vamos ouvir a palavra. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pois já estamos sendo abençoados, né? Creio que desde quando nós saímos dos nossos lares para estar na casa do Senhor, Ele já tem preparado tudo e tem nos abençoado. Amém? Nós vamos curvar nossas faces, irmãos, vamos falar em oração um minuto, para que o dono da palavra venha ministrar para nós nessa noite. Amém? Bondoso, soberano Pai Celestial, uma vez mais, Senhor, nós nos colocamos com toda a reverência, toda a humildade, toda a sujeição, para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nosso meio, pois reconhecemos, Pai, que não somos nada, somos incapacitados, somos pequenos diante da palavra, mas o Senhor é um Deus grande, um Deus que capacita, e nós abrimos as Escrituras e lemos, mas o Senhor é o que vem dar a inspiração, o Senhor é quem vem dar a revelação aos nossos corações. Pai, que nessa hora eu possa dizer, assim como disse João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que nós possamos sentir o agir do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós não estejamos aqui apenas como crentes formais, crentes frios, mas que estejamos cheios do Espírito, Pai, com as nossas almas aquecidas pelo Teu Espírito Santo. Venha ajudar a cada um de nós, e se há porventura aqui neste lugar algum espírito contrário, Senhor, que ele seja expulso para fora, porque somente onde há o Senhor a liberdade, Pai. Então nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A leitura da palavra, irmãos, vai ser no livro de Atos, capítulo 7, o versículo 1 ao versículo 7. É a mesma leitura que o nosso profeta William Branham tem usado para pregar esta mensagem, o que é o Espírito Santo. E depois nós vamos decorrer algumas mensagens, alguns parágrafos que o nosso profeta tem nos trazido, né? Graças ao nome de Jesus. E eu creio que nós vamos sair daqui nessa noite abençoados. Amém, irmãos? Graças a Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi.
o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vos habitais agora. Nela não deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu disse: Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Amém. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos sobre a leitura da tua palavra. Graças damos ao Senhor, né, irmãos? Por esse rico privilégio que Ele tem nos dado, né? Eu quero, com esta leitura, colocar um tema sobre esta palavra: os frutos do Espírito Santo. Nós somos muito agraciados por tudo aquilo que Deus ele tem dado a cada um de nós. Muitas das vezes em porção pequena, em porção maiores. Uns recebem um pouco mais, outros recebem um pouco menos. Mas Deus tem dado a medida que cada um precisa. E eu creio que nessa noite Ele tem uma porção para dar a nós. Você crê, irmãos? Graças a Deus, né? Eu estava tão temente, temeroso, na semana que nós tivemos ali, primeiramente em Araguari, e depois fomos, o pastor Gismar tinha nos convidado para estar em Patrocínio, mas eu não sabia até então que ia estar trazendo a mensagem ali em Patrocínio, na noite de sábado. Então, quando o pastor Gismar me chamou na tarde de sexta-feira ali em Araguari, me dizendo, né? Aí já entra um temor na nossa alma, né? Mas o que eu vou falar, né? Então a gente começa a buscar e ler. Eu, graças a Deus, não sou melhor do que ninguém, não, tá? Que não sou isso, como este tipo de argumento, né? Mas eu procuro, graças a Deus, todos os dias, não tem um dia sequer que eu não fique sem ler a palavra de Deus e a mensagem e orar. É muito raro um dia que isso aconteça. Eu sempre procuro estar meditando, né? E a palavra nos diz que um cristão, ele medita dia e noite. Amém? Então, comecei a buscar e meditar, e Deus veio e colocou algo em meu coração, mas a gente ainda fica, né, com aquela insegurança. Mas, Senhor, será que é isso? E resumindo o assunto, para não tomar muito tempo, eu fui despedir dos irmãos ali em Araguari, do pastor Dinaldo, da sua esposa. Logo atrás veio o pastor Laurindo, e eu não tinha me despedido dele ainda. E quando eu fui me despedir dele, ele colocou a mão no meu ombro e a outra ele colocou aqui no meu peito, e ele disse: irmão, use aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Irmão, naquela hora parece que caiu assim como uma luva, que disse: ó, tá aí a confirmação do que é para ser falado, né? Então nós tivemos ali um momento muito bom, e a igreja ali de Patrocínio recebeu de bom grado a palavra, né? Graças a Deus. E nós estamos felizes que mais essa noite Deus nos convoca para trazer a sua palavra, e eu tive meditando hoje nesse assunto, e
eu creio que Deus vai falar conosco, né? Algo que, eu não sei se foi o irmão Ezequiel que disse, não sei se foi hoje de manhã ou foi algum dia que ele disse, né? Mas eu até anotei, acho que foi hoje de manhã. Nós só venceremos com o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos nada, né, irmãos? O Ezequiel até citou aí, né? Se for para lutar com a nossa própria qualidade física, né, humana, nós não vamos conseguir, nós iremos perder feio, né? Mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, é Ele quem luta por nós, amém? E algo que nós precisamos buscar incessantemente, todos os dias, incansavelmente, é o Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo. Vocês concordam com isso, irmãos? Nós precisamos, né? Porque sem o Espírito Santo nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós precisamos dele. Então, cada dia nós precisamos buscar. E para nós buscarmos o Espírito Santo, para nós obter o Espírito Santo, nós precisamos renunciar muitas coisas. Muitas coisas que muitas das vezes em nós ainda temos. Mas nós precisamos renunciar, né? Porque o Espírito Santo, ele precisa descer e a casa estar limpa, estar varrida, estar adornada, estar limpa, sem nenhuma sujeirinha. Eu lembro de algo que foi contado, eu não sei se foi Mombrana, não tenho certeza se foi Mombrana ou se alguém ouviu falando, que limparam todo aquele lugar, né, para aquela pomba, e a pomba vinha, descia, mas ela não chegava até aquele lugar. E a pessoa ia lá e limpava novamente, e a pomba vinha, não chegava naquele lugar. Mas porque ainda tinha uma coisa, uma fagulhazinha ainda ali dentro, e a pomba não poderia descer. Então a pomba, o Espírito Santo, ele não vem enquanto nós tivermos alguma coisinha. Se tivermos uma pequena bagagem denominacional, ela não desce. Se tivermos algo da natureza do homem ou natureza humana, a pomba ela não desce. Tem que estar limpo. Amém? Graças a Deus. Mombrana conta sobre a história de uma garotinha, né? Os irmãos estão familiarizados com isso, mas eu quero ler para os irmãos. Mombrana, na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 91, ele diz assim, olha, uma garotinha estava descendo a rua certo dia, e ela disse, finalmente uma tal pessoa disse, oh, aleluia, aleluia, ela acabou de receber o Espírito Santo. Então havia ali um infiel assentado na esquina, e ele disse, por que você está tão feliz, jovem? Vê? Um cristão, uma pessoa, quando ela aceita, quando ela recebe o Espírito Santo, ela já é mal-humorada, né? Ela carrega alegria na alma, carrega alegria no rosto, amém, irmãos? Então, veja, esse homem perguntou, esse infiel perguntou para ela, por que você está tão feliz, jovem? E ela disse, ó, Jesus acabou de me salvar, e ele me encheu com o Espírito Santo. E ela disse, eu estou tão feliz. Vê? Disse, veja, o que é que você tem em sua mão? E ela disse, a minha Bíblia. Disse, você crê nela? Ela disse, sim, claro, creio. Você crê em toda ela? Ela disse, sim, em toda ela. Disse, você crê naquela história sobre Jonas? E ela disse, sim, creio. Disse, você crê que aquela baleia realmente engoliu aquele homem? E ela disse, sim, Senhor, eu creio nisto. Disse, como você vai provar isso de outro modo, a não ser pela fé? E essa jovem disse, bem, quando eu chegar no céu,
eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas. E o infiel lhe disse: e se o irmão Jonas não estiver no céu? Aí ela disse: então será você quem terá que perguntar para ele. Amém, irmãos? A segurança de quem tem o Espírito Santo. Ela sabe para onde ela está indo. A segurança, quem tem o Espírito Santo tem segurança. Amém, irmão? Você crê nisso? Tem segurança. Porque quem tem o Espírito Santo, ele sabe de onde ele veio, ele sabe por que ele está aqui, e ele sabe para onde ele está indo. Amém, irmãos? Então, não importa, né? Se você não tem essa segurança, é momento hoje de você adquirir essa segurança. Amém, irmãos? E nós precisamos dessa segurança. Essa segurança é Jesus Cristo. E esse Espírito Santo do qual nós estamos falando, irmãos, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, né? Aquela época quando aqueles homens estavam cambaleando para um lado, para o outro, aqueles incrédulos, olha, eles estão embriagados, né? Eles estão embriagados, estão cheios de bebida, estão cheios de vinho, né? Mas não, eles não estavam cheios de bebida, eles não estavam embriagados por bebidas, mas eles estavam sentindo ali a presença do Espírito Santo, né? Tá certo que você, quando você tem uma ordem de agir na presença de Deus, né? O Espírito Santo, ele tem uma ordem, não é de qualquer maneira, né? Muitos dizem que tem o Espírito Santo e faz e logo você nota, né? Que não é o Espírito Santo, é apenas um espírito na carne que provoca alguma sensação e a pessoa começa a agir de tal modo. Mas foi Pedro quem disse, ele disse, olha, no verso 15 de Atos, ainda capítulo 2, ele diz: esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? E esse espírito, ele não se findou lá, ele continua aqui hoje sendo derramado em cada coração. Amém, irmãos? A mensagem é a fé, é a substância. Olha o que o Mombrana nos diz também, nessa mensagem, parágrafo 69. Deus não está nas coisas materiais. Amém? Você crê nisso? Deus, ele não está nas coisas materiais. Deus está nos homens. O Espírito Santo nunca caiu sobre organizações. O Espírito Santo caiu sobre os homens. E muitas pessoas hoje dizem, eles não pertencem à minha fé. Bem, se você tem a fé em Cristo, é tudo a mesma coisa. Deus não se importa com a sua organização. Não significa isso para Ele. E as pessoas se dirigiram a um lugar que é simplesmente um grande mundo organizado. E é por isso que eu prefiro que seja em um auditório. E se for uma igreja unicista, a Trindade não virá. Se for uma igreja da Trindade, a unicidade não virá. Se forem uma igreja metodista, os batistas não virão. Se forem uma igreja batista, os metodistas não virão. Um corpo, uma pessoa disse, devemos ser batizados agora para vir e receber oração. Misericórdia, isso é o mais pagão que já tivemos. Isso mesmo. Não, pois por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Amém? Somos todos batizados em um corpo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mombrana, por isso, irmãos, que nós temos que sempre procurar, né, ler as Escrituras, né? Hoje, infelizmente, há tantas, podemos dizer assim, chamado de, como podemos falar, interação, né?
Hoje o povo está interagindo em tantas maneiras através da internet, né? Mas, porque hoje o inimigo ele tem tentado tirar o foco das pessoas, né? Usando a internet, usando os meios sociais, ele tem tentado tirar o foco das pessoas da palavra de Deus. Muitas das vezes passamos muito tempo em celular vendo mensagens, vendo vídeos engraçado, achamos engraçado. Hoje tem a era dos TikTokers, né? Infelizmente, é uma arma que o inimigo tem colocado na mão das pessoas, que as pessoas conseguem ficar ali, eu creio que umas 2, 3 horas passando, vendo esses tipos de vídeos que acham, não sei porque as pessoas acham tão engraçadas essas coisas, né? Mas passam fazendo essas coisas. Mas muitas das vezes não consegue passar 5 minutos orando, não consegue passar lendo uma mensagem, né? O Ezequiel citou que hoje de manhã, se ele perguntasse se alguém tinha lido um parágrafo da mensagem, né? Não precisou perguntar para erguer as mãos. Mas, irmão, nós devemos estar cada dia mais procurando interagir com isso aqui, com a palavra. Porque o inimigo, ele está trabalhando incessantemente, e ele quer o quê? Tirar o seu foco. Ele quer tirar o seu foco da palavra. Amém? Ele quer tirar o seu foco da palavra. Ele quer que você deixe de ler, ele quer que você deixe de orar, ele quer que você deixe de buscar, né? E o irmão Branham, ele vem e nos diz que Deus, ele está mais interessado em nos dar o Espírito Santo do que nós em receber o Espírito Santo. E muitas das vezes nós não queremos, nós resistimos, e nós não podemos resistir o Espírito Santo. Nós temos que aceitar o Espírito Santo, temos que buscá-lo, amém, irmãos? Buscá-lo incessantemente, porque nós precisamos desse Espírito Santo, para sermos abençoados, para sermos aperfeiçoados, amém? Mas não é assim que as pessoas estão vendo hoje, mas é assim a forma do inimigo trabalhar. O diabo, ele está trabalhando, não pense você que não, ele está trabalhando, porque ele sabe que o fim dele está muito próximo. Ele sabe que os dias estão findando para ele, né? Então ele procura tragar. A Bíblia diz que o inimigo, ele está como um leão, né? Tentando tragar. Amém, irmãos? Mas o Espírito Santo, ele está com a sua bandeira, né? Ao nosso redor, está nos protegendo, está dizendo: não, filho, não faça isso. É isso que eu quero que você faça. Amém? Então, irmão Branham estava pregando essa mensagem, a operação do Espírito Santo. E ele disse no parágrafo 44: eu estava pregando outra noite sobre o cordeiro e a pomba. E quando a pomba desceu e pousou sobre o cordeiro, que tal se o cordeiro uivasse como um lobo? O que teria acontecido? A pomba teria voado. Amém, irmãos? A pomba teria voado. Esse é o problema com as pessoas aqui no Canadá. Eu digo, esse é o problema com as pessoas aqui em São Pedro, né? Não só aqui, mas por toda parte. Toda parte. Vocês eram cordeiros, mas começaram a discutir e se agitar e a traçar barreiras denominacionais. E a pomba simplesmente alçou o voo e foi embora. Isso é certo. Vocês não têm o amor que deveriam ter. Eles não têm na América. Não sei onde ele está. Mas há muito tempo, você se lembra quando o seu coração costumava ser tão terno e puro diante de Deus? Oh, você não se importava com os problemas. Oh, está tudo bem.
Vamos seguir em frente. Mas quando de repente, quando você fica com raiva e diz, vou me vingar dele, a pomba alça o voo. O Espírito Santo, ele não pode permanecer em nada que não seja docilidade. Deus é dócil, pacífico, ele é amoroso. Não importa o quanto você conheça, quanta teologia você conheça, e como você possa estufar o peito, e quão bem você possa pregar, isso não significa nada para ele. E se esse Espírito de Deus, dócil, quieto e amoroso, não repousa sobre você, tudo se foi. Você não é nada. Não importa quantos dons você possa exibir. Não importa, ainda que Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, eu poderia ter fé suficiente para mover montanhas e não ter aquele amor dócil, manso, eu não sou nada. É aí onde está o problema. Vem isso? Vemos? Vocês notaram que Paulo, em Coríntios 12, Paulo vem falando ali sobre os 9 dons, sobre os 9 dons carismáticos. Correto ou não, irmãos? Mas em Coríntios 13, ele vem falando que mesmo que ele não tiver amor, tudo isso é anulado. Tem que ter o amor. Ou seja, tem que ter o Espírito Santo para trabalhar sobre tudo isso. Sem o Espírito Santo não adianta. Não adianta eu subir aqui no púlpito e falar. Muitas das vezes, falar algo que eu vou ferir o meu irmão, que eu vou ferir alguém através da internet. Muitas vezes a pessoa fala, olha, mas aquele irmão está falando na carne, ele não está falando no Espírito. Porque quando você fala pelo Espírito de Deus, é algo diferente. Agora, quando você fala sobre a carne, você está falando na carne, você está falando na ira, você está falando irado. E muitas vezes, aqui neste lugar, irmãos, é por isso que eu temo muito nesse lugar. Muitas vezes aqui em cima, muitas vezes nós estamos falando, em vez, nós estamos pensando que estamos salvando, estamos buscando, nós estamos matando, nós estamos ferindo. De vez de nós trazer, nós estamos empurrando, estamos afastando. De vez de nós buscar aqueles que estão afastados, nós estamos cada vez empurrando mais ainda para o mundo, mais para o lamação do que ele já está. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, vigiar muito quando nós falamos aqui em cima, porque muitas das vezes nós estamos fazendo isso e não sabemos, né? É um lugar que nós devemos ter muita vigilância, né? Mas que Deus venha nos ajudar. Assim, Abraão, manso, dócil, vou lhe dizer uma coisa, Ló, irmão, se você deseja ficar com a melhor parte, vai e pegue, está tudo bem, vou seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Vocês se lembram? Quando costumávamos cantar esse cântico, embora eu tenha começado com Jesus e agora esteja seguindo, vocês já cantaram esse aqui no Canadá? Correto? Vamos continuar, mantenha-se humilde, siga caminhando, siga amando a todos. Não importa o que eles digam sobre você, vá em frente. Seja um cordeiro. Você sabe, um cordeiro é um animal estranho. Um cordeiro tem sua própria lã. Esses são seus direitos dados por Deus, mas está disposto a colocar-se sobre um bloco e não dar pontapés. Se você nunca tosqueou uma ovelha, ela vai deixar que a tosquiem toda. Ela cede seus direitos e perde-os, porque ela é mansa e ela é dócil. Assim é eu e você, quando nós temos o Espírito Santo. Somos dóceis, somos mansos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Ontem, o pastor até estava citando aqui algo, né,
que sobre aquele, eu tinha até marcado no tablet, mas como a gente mexe muito, eu acabei, acho que, excluindo. Mas o pastor estava citando sobre aquele homem que falou que ele nunca saía da frente, né? Eu não saio da frente para ninguém. Então, eu creio que foi John Wesley, né? Que tirou o seu chapéu ali e disse, eu saio, né? É porque esse é o Espírito Santo, não é o homem, não é a natureza humana que está trabalhando dessa forma. Vocês notam que, vocês se recordam naquela passagem que o profeta de Deus diz, que eles pegaram ali o profeta de Deus e colocaram o profeta William Branham para fora da igreja. Eles disseram, nós vamos fazer aqui um círculo. Vamos todos entrar dentro e vamos colocar você, William Branham, de fora desse círculo. Tá? Mas vê como, quando é alguém que tem o Espírito Santo, o profeta não disse, não tem problema, vocês podem fazer um círculo aí, eu fico aqui, não tem problema. Em outras palavras, eu fico na minha aqui sozinho. Não, mas o profeta de Deus, humilde, manso como um cordeiro, disse, eu farei um círculo maior, e eu colocarei todos vocês dentro. Então não importa, as pessoas podem te empurrar para fora, podem muitas das vezes te querer fora do companheirismo delas, mas você, manso, humilde, tendo o Espírito Santo, você faz um círculo maior e os coloca dentro. Você ora por ele, em favor dele, você ama mais ele ainda, porque ele precisa mais do seu amor, ele precisa mais de você ainda. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando ainda na mensagem A Igreja do Deus Vivo, Mombrana diz na mensagem A Igreja do Deus Vivo, parágrafo 19, ele diz assim, olha que realidade, né? Quando você planta uma semente, você não a escava todas as manhãs para ver o que aconteceu com ela. Se você fizer isso, sua semente nunca crescerá. Vê? Você tem que plantá-la, entregá-la à terra e deixá-la quieta. Cabe à natureza, a Deus, regá-la e fazer com que ela produza. Verdade? Então é assim que você faz com relação à palavra de Deus. Aceite-a. Aceite-a em um bom coração, já fertilizado, e que sejam tiradas todas as plantas trepadeiras, e os lugares rochosos, e as dúvidas pedregosas, e que ela seja colocada em um terreno bom e rico de fé, e creia, e encomende a Deus, e vá testificando que você recebeu o Espírito Santo, o que Deus lhe prometeu, e ele, o sumo sacerdote da sua confissão, para cumprir tudo o que você confessou que ele fez. Esse é o melhor, o Evangelho. O Evangelho não é somente a palavra. Poderia você imaginar pessoas morrendo de frio? E se eu pintasse para elas um quadro de um fogo e dissesse, olhem, o fogo está queimando, não está quente? Olhem para as pessoas em volta, aquecendo-se. Mas isso é só um quadro de algo que já foi. Você se congelaria do mesmo jeito olhando para o quadro. O que é preciso? É preciso que o fogo seja reproduzido novamente para que você possa se aquecer. E o evangelho que foi naquele dia está escrito na palavra como uma história, um fogo pintado do que era. Aceite a mesma semente que eles aceitaram e será uma realidade viva em você, que o levará à mesma experiência que eles tiveram. Amém, irmãos? Eles tiveram uma experiência viva, real, genuína do Espírito Santo. Amém?
quando ele caiu ali no Pentecostes. Mas nós temos que viver essa mesma experiência. Esse mesmo Espírito Santo, ele está caindo ainda aqui hoje. Você crê nisso? Esse mesmo Espírito Santo, ele está caindo. Na mensagem Convencidos então Preocupados, 53, Mombrana diz: essa é a razão pela qual os seminários estão decaindo. Eles estão vendo que tudo que conseguem de uma forma ou de outra, estão sempre prometendo algo que nunca se alcança. Algo que eles prometem e continuam prometendo e prometendo e prometendo, e nunca se alcança. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Disse isso Pedro no dia de Pentecostes. Portanto, não é apenas para um grupo lá no passado, não é para uma outra era, é para hoje. Quão distante, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Os sinais deveriam seguir os crentes, para que eles soubessem quem eram, dando-lhes uma confirmação de quem eles eram. Amém, irmãos? Você sabe quem você é? Você tem a confirmação? Você tem o Espírito Santo? Amém? Pois bem, André ficou muito preocupado, porque passou com ele toda a noite, e ele estava convencido. E assim, quando se convenceu de que era o Cristo, então ele se preocupou com alguém mais. E eu creio que todo homem, toda mulher, todo rapaz ou moça, que fique tempo suficiente, fica convencido de que isso é certo, e de que é realmente o Espírito Santo, você fica com um peso de responsabilidade tão grande em seu coração, que você não consegue ficar parado e deixar essas pessoas morrerem assim, em vergonha e em pecado. Isso vai partir seu coração para sair nessas ruas e mostrar a elas que existe um Espírito Santo. Amém? Nós ficamos preocupados, nós não somos egoístas, nós não queremos só para nós, eu não quero só para mim, eu quero repartir para mais um alguém. Eu quero trazer para mais um alguém, que as pessoas recebam o Espírito Santo, que cada um de nós aqui nessa noite possamos receber esse Espírito Santo e sair daqui novas pessoas, novos filhos, novas filhas, novos irmãos, novas irmãs, cheios do Espírito Santo, testificando desse Evangelho, testificando dessa palavra. Oh, irmãos, o reino de Deus está próximo. Nós precisamos testificar, precisamos buscar mais um alguém, amém? Mas nós temos que ir e falar com mais um alguém, precisamos ir e testificar que existe um Deus vivo, existe um Deus poderoso, existe um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que muda a natureza do homem e da mulher. Você crê nisso? É para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores. Louvado seja Deus, mas nós precisamos buscar incessantemente, a cada dia, a cada momento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem, a deidade, o Mombrana diz: nós simplesmente temos que ter um reavivamento agora. Isso já está em processo. Centenas e centenas estão recebendo o Espírito Santo e entrando no reino de Deus agora. Isso não é algo pelo qual ainda estamos buscando para um pouco mais tarde. Porém, isso é para agora, é para já. Deus está fazendo isso agora mesmo. Agora mesmo, irmãos, Deus está trabalhando para que você receba o Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma árvore, a mensagem de fé é a substância. Parágrafo 12. Uma árvore pode ter casca de sicômoro, mas se for uma árvore com maçãs, é uma macieira. É isso mesmo. É uma macieira, porque a seiva a vida no interior da maçã, daquele sicômoro. E ela é transformada em macieira e produzindo maçãs, em uma espécie. Não importa que manifestação externa você mostre, contanto que o interior aqui seja o Espírito Santo. Serão os frutos do Espírito. Qual é? Longanimidade, bondade, mansidão, paciência, gentileza, fé, temperança. Você tem temperança? Satanás pode copiar qualquer tipo de dom, qualquer tipo de manifestação, mas ele não pode copiar o amor. Deus é amor, isso mesmo, vê? Isso Satanás não pode copiar. Não pode, de maneira alguma. Ele pode copiar qualquer tipo de coisa, menos copiar o amor. Aleluia. Agora, a razão pela qual eu tenho tomado esse tema em ordem dessa maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. E você não pode recebê-lo a menos que você creia que ele é dado a você. E é para você. Logo, você não poderá saber se você tem ou não, a menos que você saiba que resultados o Espírito Santo traz. Assim sendo, se você sabe o que ele é e para quem ele é e que ações produz quando ele chega, então você saberá o que tem quando houver recebido, porque isso vai concluir o assunto. Amém, irmãos? Então, quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você sente que você tem. Você não precisa bater no peito e dizer, eu tenho o Espírito Santo. Não, porque alguém vai ver isso em você. Isso vai ser notado, alguém vai ver que algo diferente está em você. Amém? Eu contei aquela história daqueles jovens, né? Daqueles moços que os pais, as mães estavam na igreja, ali, indo para a igreja orar por eles, para que Deus salvasse a vida deles. Mas eles, reunidos ali em 12 jovens, eles disseram, não, hoje nós vamos para a discoteca, nós vamos aproveitar a noite, nós vamos dançar, nós vamos aproveitar. É o que o mundo hoje está fazendo, aproveitando. Estamos vivendo nos dias de Noé, dando-se em casamento, casando, divertindo. Hoje há muitas diversões, há muitos entretenimentos hoje, né? E nós vemos que os nossos jovens estão cada dia mais se perdendo nesses entretenimentos. Não é pregado, hoje não se pregam para salvar os jovens, é muito pouco. Mas os nossos jovens estão se perdendo. Nós vemos a situação dos jovens hoje. Mas esses jovens se reuniram e disseram, não, mamãe, hoje nós vamos para a discoteca, nós vamos aproveitar a noite. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, então nós vamos aproveitar. E pararam em certo determinado lugar para comprar bebidas, e vamos comprar bastante bebidas. Porque hoje nós vamos beber bastante, né? A alegria do mundo está aí, a diversão está aí. Mas aqueles jovens começaram a caminhar e de repente um jovem parou e disse, olha, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo algo aqui dentro de mim que está queimando profundamente.
E há algo muito estranho, algo que eu nunca senti na minha vida. E aquele jovem se pôs de joelho ali naquele lugar, que já estava de frente à discoteca ali na porta, e ele se pôs de joelho naquele lugar. E ele começou a chorar tanto, que aqueles outros 11 jovens que estavam com ele não se conteram. Eles também caíram de joelhos do lado daquele amigo jovem que estava ali chorando. E eles começaram a entrar num pranto que eles nunca tinham visto acontecer. E aqueles 12 jovens chorando amargamente. Não sabiam o que estava acontecendo, era algo sobrenatural. Mas é dessa maneira que Deus ele trabalha, amados irmãos. Ele trabalha no sobrenatural. Algo que você não imagina que vai acontecer, é onde Deus vai trabalhar. E Deus, eu creio que nessa noite está trabalhando no sobrenatural. E aqueles jovens começaram a chorar. E quando foi de repente, ouviram ali na igreja o barulho da porta se abrir. E quando a porta se abre, quando alguém olha para trás, aqueles 12 jovens estão entrando dentro da igreja enfileirados, e eles vêm até o altar, e eles se prostram no altar de joelhos chorando. E eles disseram: nós queremos aceitar a Jesus Cristo. Nós queremos receber o Espírito Santo, porque nós não sabemos o que aconteceu, mas algo tinha acontecido naquele dia com eles. Sabe por quê? Porque as mães daqueles jovens, os pais daqueles jovens, estavam naquela igreja de joelhos, orando por eles, orando para que Deus salvasse a vida deles, porque sabia que aonde eles estavam caminhando era um caminho sem volta. Muitos estão caminhando hoje num caminho sem volta. Muitos estão perdidos hoje aí fora, num caminho sem volta. Mas há mães, há pais que estão dobrando os seus joelhos, há mães e pais que estão orando, estão intercedendo, e se você não está intercedendo em favor do seu filho, interceda. Interceda sim. Interceda, porque eles precisam de você. Eles precisam, algum dia pode acontecer que aquela porta se abra e você pode ter uma surpresa. Pode ser o seu filho, pode ser a sua filha entrando, chorando, mas é porque algo aconteceu para eles. E resumindo a história desses 12 jovens, 11 desses jovens, ainda hoje eles são ministros lá na América. 11 ainda são ministros. Um não, mas 11 deles aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje ainda é tempo, irmãos. Hoje ainda é tempo de você aceitar a Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou, hoje é tempo de você vir para o altar e dizer: Senhor, estou com minhas mãos levantadas e eu te aceito como único e verdadeiro Salvador. Porque amanhã, o amanhã ele é muito tarde. O amanhã para mim e para você ele é uma incerteza. Você não sabe se você vai amanhecer vivo, você não sabe se você vai sair daqui com vida, você não sabe se você vai passar a noite com vida. Hoje é tempo de você aceitá-lo. Amém, irmãos? Há alguém aqui que queira aceitar a Jesus Cristo? Há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou? Se você não aceitou, ainda é tempo, amém? De buscar esse Espírito Santo. Algo que nós precisamos, cada dia, incessantemente, aceitar na nossa vida, amém? Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração para falar nessa noite. Se Ele falou com você, abra o seu coração e receba Ele nessa noite. Amém? Deus abençoe. Eu passo a palavra ao pastor, que está também caminhando já para cá, para continuar em nome de Jesus.
Graças a Deus. Vamos cantar o hino 37, irmãos. Depois nós vamos partir para os avisos e o final do culto, né? Derrama teu espírito. Vamos cantar todos juntos. Glória a Deus. E realmente, a pessoa pode saber o fundo, a fundo das coisas. Mas se não for pelo Espírito de Deus, pode, né, pensar que está sabendo e está errando. Glória a Deus. Canta comigo, irmãos. Eu sou meio embaraçado para ler, então a gente atrapalha no cântico. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como na casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muita conversão. Eu deixo a nós sentir poder celeste e verifica nosso coração. Ó, deixa nós sentir poder celeste e verifica nossos corações. Derrama sobre nós teu Espírito, e aos que sofrem dar tua proteção. Orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, a muito profundo sono do jardim. Ai, que nos antigo tempo, o teu poder nos guia até o fim. Como operasse nos antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Glória a Deus. Deus nunca dá prova mais que possamos suportar, né, irmãos? Isso é bem claro, né? Mas a gente medita, né? Conforme a medida do Espírito de Deus, é a potência que a pessoa tem mesmo para suportar as coisas. Porque sem prova não chega lá, não. Graças a Deus. É um vocabulário muito justo isso daí, não? E
a gente meditar, né? Como tinha o Espírito de Deus na vida daqueles homens, né? Que foram levados à hora final e não cederam para o inimigo. Graças a Deus. Pense em Estevão, unicamente. Morrendo, tomando pedrada. Foram dando pedrada nele até que ele morresse. Mas sabe o que ele falava? Quando a Bíblia diz assim, que na morte do justo não há aperto, então ele não estava sentindo aquelas pedradas. Não. Não estava, porque ele dizia assim, eu vejo o céu aberto. Glória a Deus, né? No Espírito de Deus ele estava sentindo, eu vejo o céu aberto. Amém, Jesus. Isso é muito bom, meu. Graças a Deus. Ministro Ezequiel com a palavra para avisos e mais chegamos ao final. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus então pela semana que passamos e por essa semana que estamos iniciando. Também agradecemos a participação da nossa irmã Josélia e assim que tiver oportunidade, venha se alegrar conosco. Nós temos culto às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos de manhã, às 9h e à noite também, às 18h30. Estamos reunidos aqui para adorar o Senhor. E lembrando que nós temos uma corrente de oração às 5h30 da manhã, todos os dias de segunda a sábado. Eu digo de segunda a sábado, particularmente eu e a Fabiana, porque logo de manhã nós vamos aqui para a escola, né, para a igreja, mas de segunda a sábado estamos na corrente de oração, orando, como bem falou o irmão Fábio, intercedendo em favor da nossa família. Tenho lembrado muito da família do irmão Valério, da irmã Magali, de todos os irmãos. Temos lembrado e crendo que uma hora ou outra tudo se encaixará, né? Devemos ter essa fé em nosso coração. E como nós ouvimos a palavra, é tremendo, irmãos. É a chuva de Deus caindo, você crê? O irmão Fábio pregando, olha o que veio na minha mente. Eu creio que muitos que mexeram com lavoura já podem ver uma plantação de milho, quando está sofrida pelo sol, né? Fica os pezinhos amarelos, mirrado, e não vai, né? E olha que foi posto adubo, e foi arado, foi gradeado a terra, foi preparado tudo, e não vai. De repente sai lá umas espiguinhas pequenas, e conclusão, é uma derrota para o lavrador, né? Mas eu, essa semana, passando ali por lado da casa das crianças ali, se vocês passarem, vocês vão ver. Um lugar, irmão, entre os pedregais ali, saiu uns pés de milho, uns 2, 3 pés de milho, irmão Valério, mas está até roxo, de tão bonito que está. Eu pergunto, quem que plantou e quem que cuidou deles lá? Quem que pulverizou? Qual foi o agricultor daqui da terra que fez isso? Talvez ninguém sabe quem que derrubou entre os pedregais ali, uma sementinha de milho ali. Mas o Criador falou, se você vai nascer, eu vou cuidar de você. E se ninguém mexer ali, vai dar umas espigas grandes, viu? Porque tá bonito o pé lá. E não tem adubo, não tem nada. Então, ouvindo a mensagem, Deus dá outra mensagem pra gente, né? Aí você vai lá na mensagem, eu creio que é estranho, o Mombrana fala assim, hoje o que temos muito é planta de estufa, né? As irmãs cuidam da orquídea, pulveriza e tal, e faz de tudo e ainda não está bonito. E você vai para o campo lá, ninguém cuidou nada, tal, aquelas orquídeas tão lindas, aqueles lírios tão bonitos, né? Sai, porque existe um Criador. Se Deus cuida, irmão, sem pulverizar, sem nada, Ele cuida das plantas, dos passarinhos, de todos. Você acha que Ele não vai cuidar de vocês também? Cuida sim. Vamos pedir, Senhor, dá mais um gole do Teu Espírito Santo e Ele estará cuidando de nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Quarta-feira estaremos aqui iniciando, né, Wesley? É uma nova mensagem, né? Terminamos a mensagem. Me ajuda aí, qual é a mensagem que nós acabamos de ouvir? Influência, isso. E se Deus quiser, vamos iniciar uma nova mensagem com o profeta de Deus e com certeza estaremos desfrutando das bênçãos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Lembrando da irmã Cibele, a irmã Cibele que amanhã vai passar por uma cirurgia, que Deus possa estar na frente da nossa irmã também.
Muito bem, nós vamos agora agradecer, né? Porque já temos recebido, com certeza. E os que ainda, às vezes, estão do outro lado lá, esperando em receber uma bênção, é hora de receber ainda. Nós oramos e nós aprendemos na palavra que Deus abençoa os de perto e os de longe também. Graças a Deus. Falamos com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa hora maravilhosa que nós aqui passamos. Muito obrigado do Senhor ter recebido o nosso louvor e ter nos dado, Senhor, também a Tua palavra, a Tua mensagem, para nós estarmos alimentados, Senhor, com a Tua graça maravilhosa. Ó Deus, e eu peço, Senhor, continua a abençoar e guiar o Teu povo. Senhor, nunca deixe nós desanimar de orar por aqueles que estão um tanto congelados do outro lado e pensa até às vezes de estar aqui, mas não tem aquela devida força. Ó Senhor, tira o espírito que segura essas pessoas dessas vidas, Senhor, e também espírito que tem colocado em enfermidade também desapareça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço e acredito que o Senhor está bem presente para fazer esta obra. Graças a Deus. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com todos de agora e para sempre. Todos digam amém. Amo, Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser esquecido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor.